gente tem histórias felizes, né? Histórias, assim, de sucesso, Mas o que te marca são aquelas histórias mais tristes, né? São aquelas histórias, assim, que você fala, meu Deus do céu, né? Então, eu guardo muita recordação de Curitiba porque esses pacientes eram pacientes graves e que tinham um prognóstico muito reservado, né? Então, assim, você via que os pais tinham muita grana, né? Eles faziam, assim... a gente fazia supervisão com um médico, que eu esqueci o nome dele agora, mas era a grande sumidade aí em termos de autismo no Brasil, tá? E era ele quem ia dar supervisão para a gente. Então, assim, era um povo que tinha muita grana, só que não conseguia fazer absolutamente nada, né? Pelos filhos, porque a ciência, autismo não tem cura, né, gente? A gente tinha um paciente que ele só comia bolacha Divertidos, deve ser da época de vocês, bolacha Divertidos, e tomava guaranazinho caçulinha, tá? E aí, a cada 15 dias, ele precisava fazer limpeza. Limpeza não, como chama aquilo? Endoscopia, colonoscopia. Precisava Lavagem. fazer uma lavagem estomacal, Porque só tinha porcaria no só estômago. tinha. Ele não. Não, A mas às vezes ele só seletividade. come essas duas coisas, mais nada. Só, viu? Eu sei. só isso, não comia mais nada, por conta da seletividade alimentar, né? E ele era uma criança tão agressiva, que ele ficava numa sala separada e éramos nós quem íamos até ele, eram os técnicos que iam até ele, né? Ele não socializava com outras crianças, dada a gravidade, né, do caso dele. E aí, os pais dele eram médicos renomados em Curitiba, e aí eles tinham outros 2 filhos, além desse jovenzinho, né? E muitas vezes esses pais queriam sair e não tinham com quem deixar, era tudo muito difícil, né, na época. E eu me lembro que uma vez eles contaram que para poder pegar um cinema, eles tinham que deixar uma furadeira elétrica junto com os outros 2 filhos, para se eventualmente esse menino chegasse perto, ou surtasse, ou tivesse algum comportamento agressivo, era só ligar a furadeira elétrica. Ah, barulho. Por causa do barulho, aí ele tinha medo, ele corria para o quarto. Isso, gente, foi uma situação, assim, que me marcou de um jeito que, sabe, de você ver aquele ser humano ali, né, naquela condição, aqueles pais, né? Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu acredito que nada acontece por acaso nessa vida, tudo tem um porquê, né? Mas quando eu me deparava com esses casos mais difíceis, assim, eu sempre questionava a minha fé, né? Por quê? Por que eu estou desse outro lado do atendimento, né? E por que eu tenho que socorrer muitas vezes? Ali era tudo tão difícil que a gente recebeu um treinamento de um hospital psiquiátrico de Curitiba chamado... Lembra, Sé? Oh, meu Deus. Eu já lembro o nome. A gente recebia treinamento para fazer contenção física, tá? Caramba. E não era qualquer contenção física, Pedro. Era uma contenção física chamada Grupo de 8, onde a gente segurava a criança, né? Eram 8 profissionais que seguravam, né? Faziam a primeira contenção ali, depois enfaixavam essa criança, tá? Colocavam num quarto, ficava ali um enfermeiro cuidando daquela criança, né? E só para depois, quando passasse a crise, aí a criança já estava tranquila, e ela vinha, abraçava, beijava, a gente levava para tomar banho, né? Então, assim, eu tenho experiências que me marcaram muito, mas muito, muito, muito mesmo. É que a gente está de fora, a gente não tem noção do que é uma Não, criança Mari. em crise, né? Não. E ela pode se debater, pode se machucar Pode. também, né? Além de machucar os irmãos, até a família. Pode. Porque ela não está raciocinando ali. Exatamente. Eu tive também uma outra situação, você está falando e eu estou me lembrando. Era um molequinho japonesinho, a coisa mais rica do mundo. Mas um autismo bem grave mesmo, né?
E aí, geralmente, quando você fala bem grave, eles não são verbais. eles não são verbais. Eles são bem seletivos no que Muita comem. seletividade, muita agressividade. A forma que eles têm de se comunicar com o mundo é muitas vezes através da agressividade, né? Nessa clínica, a gente usava um método chamado método TEACH, tá? Que é um método dos cartões, né? Então, a criança aprende a se comunicar através dos cartões. Quanto mais apta ela estiver em comunicar os seus desejos e necessidades a partir desses cartões, menor a possibilidade de você ter crises, né? Sim. Porque ele está Porque sendo você já vai entendido, né? entender. Exatamente. Você está entendendo as necessidades dela. Porque às vezes essa agressividade acontece do momento que ele fala assim, ninguém me entende, eu não consigo, sei lá, Com certeza. o que eu quero. Isso mesmo, Pedro. E aí, o que acontecia? Ele entrava num comportamento de autoagressão, né? Que ele chegou a arrancar a orelha. Nossa. Porque ele fazia assim, ó, ele puxava, ele puxava, ele puxava. Aí a gente chamava, na época era a ecossalva. E aí vinha, ele dava os pontos ali, quase que no seco, porque o limiar de dor deles é totalmente diferente do nosso, tá? E aí, teve um dia que ele arrancou a orelha e ficou segurando assim. Adivinha quem estava atendendo? Você. Que agonia. Era eu, né? E aí, Mas é uma gente... mistura de agonia com tipo assim... Não tem o que Nossa. fazer, né? Não tem o que fazer. Na hora eu peguei... A gente tinha uma formação Sim. bem robusta de primeiros socorros. Vocês eram preparados para o atendimento, Sim, né? Sim.